Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Farol. Meu nome é Antônio Augusto e eu sou seminarista e é um privilégio trazer mais uma mensagem para vocês nesse programa que tem trazido luz, a luz de Cristo em meio ao tempo sombrio que vivemos. A verdade é que muitas pessoas hoje não buscam mensagens bíblicas. A maioria está interessada em ouvir coisas que agradam a sua própria carne. Por isso, o programa Missionários da Verdade surge não para trazer aquilo que a carne deseja, mas o que Deus realmente deseja falar conosco. Hoje iremos falar sobre isso, o desafio de pregar o que a Bíblia realmente diz, em meio a uma sociedade que busca aquilo que lhe agrada. Para isso, vou ler para vocês aqui o trecho de 2 Timóteo 4, do 1 até o 5. Nesse trecho, o nosso foco maior no dia de hoje estará em 2 Timóteo 4, versículo 4. O texto bíblico diz o seguinte: Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. 2 Timóteo 4, do versículo 1 até o 5. Oremos a Deus. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor vem trazer aqui para nós hoje. Obrigado pelo teu texto bíblico, que neste momento o Senhor esteja direcionando cada ensino que está indo às casas das pessoas, à rádio de cada um que está nos ouvindo neste momento, e que o Senhor esteja trabalhando o nosso coração, que o teu Santo Espírito esteja nos moldando para viver de acordo com a tua palavra, para aprender as tuas verdades. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Como vocês já sabem, estamos trabalhando a segunda carta a Timóteo aqui no programa. Um texto escrito por Paulo a seu amado discípulo. Eu vou destacar aqui primeiramente alguns pontos do contexto que são essenciais para compreender esse trecho que estamos estudando hoje. Um trecho que nos ensina muitas coisas importantes. Primeiramente, em relação ao contexto, é importante a gente destacar que com o crescimento da igreja primitiva, da igreja lá no começo da era cristã, não cresceram somente o número de verdadeiros fiéis, daqueles que são realmente crentes em Jesus, que creem na mensagem correta, na mensagem dos apóstolos, aumentaram também os números de falsos mestres. Como vimos nas mensagens anteriores das semanas passadas, olhando lá para 2 Timóteo 3, do 1 ao 8, a gente vai ver que muitos homens gananciosos, egoístas, avarentos, enfim, inimigos do bem, se levantavam ali. Esses homens ensinavam heresias e algumas pessoas, infelizmente, abraçavam esse falso evangelho. O que acontecia no passado também acontece hoje. A gente não cresce só no número de crentes que realmente se dobram de joelhos diante da cruz, mas também a gente vê que hora ou outra cresce o número de heresias, de falsos mestres. E isso acontecia lá no começo da igreja e acontece também hoje. Timóteo pastoreava uma grande igreja da época, a igreja de Éfeso, uma igreja que foi pastoreada por Paulo anteriormente, porém nesses últimos tempos, alguns membros dessa igreja estavam abraçando as heresias, estavam seguindo aqueles falsos mestres e deixando de lado a verdade. Timóteo era um dos que ainda cooperavam com o apóstolo. Era um daqueles que ainda era fiel à mensagem de Paulo. Porém, ele estava sofrendo duras pressões.
Parte da comunidade se afastava da verdade, negava o evangelho e, muito provavelmente, o jovem pastor Timóteo sentia o peso da pressão popular. Muitos comentaristas vão dizer que talvez o próprio Timóteo tivesse ali sendo tentado diante da pressão a abandonar a verdade. Não é à toa que Paulo, logo no início da carta, em 2 Timóteo 1,8, vai enfatizar o seguinte: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Vemos aqui um retrato de um homem que está sofrendo ataques do mundo. Ataques de pessoas que querem ouvir outras coisas senão a verdade. Um pastor que se sente acuado a chegar ao ponto de se envergonhar ou abandonar a mensagem do Evangelho. Esse é um contexto importante aqui. Essa pressão onde a igreja estava ali abraçando heresias, estava seguindo falsos mestres, e Timóteo estava tendo que lidar com tudo isso. Estava tendo que lidar com esta pressão. É nesse contexto difícil que vimos até aqui que surge o texto que a gente vai estudar hoje. Paulo inicia uma exortação importante. Em 2 Timóteo 4:1, Paulo vai iniciar essa exortação dizendo: conjuro-te, ou afirmo solenemente. A palavra que está aqui no grego tem conotações legais e significa o ato de testificar, de falar algo numa corte de justiça. Paulo, ao começar a exortação com esta palavra, está chamando Timóteo para um tribunal onde está presente Deus e Jesus Cristo, aquele que julga todas as coisas. A fala que Paulo vai proferir aqui, então, ela vem com o peso e a autoridade do próprio Senhor do tribunal, do próprio Deus. É Deus falando através de Paulo a Timóteo. E a exortação de Paulo começa fazendo uso de 5 verbos, que está lá no versículo 2. Paulo vai falar o seguinte para Timóteo: pregue, esteja preparado, repreenda, corrige e exorte. A ênfase desse versículo aqui é a pregação e a instrução do povo. Paulo ordena a seu discípulo que, mesmo diante das pressões, da perseguição dos inimigos do evangelho, ele deve se manter firme na proclamação do reino. Mesmo diante de uma realidade onde pessoas estão abraçando mentira, mesmo diante de uma realidade onde pessoas têm seguido falsos mestres, Paulo declara a Timóteo que ele se mantenha fiel, porque essa é a postura do crente. Essa proclamação, essa postura de Timóteo deveria ser em tempo oportuno ou não. Não devemos condicionar a pregação só aos tempos bons. Eu não devo pregar somente quando tudo parece dar certo e coopera a favor. Eu não devo pregar somente nos dias onde a igreja está recebendo de ouvidos abertos a mensagem, onde o mundo parece estar atento à pregação. Nos dias difíceis, nas perseguições, quando as pessoas estão tapando seus ouvidos, não devemos nos calar, pois a igreja de Cristo não é covarde, pelo contrário, ela é corajosa, como está registrado em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Paulo então continua sua exortação de maneira muito curiosa. Paulo tinha acabado de falar para Timóteo pregar, instruir as pessoas, exortar, corrigir, enfim, ele defender a verdade. E em 2 Timóteo 4, do 3 ao 4, o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos a verdades, voltando-se para os mitos. É muito interessante o que o apóstolo fala aqui, porque se a gente olhar, ele tinha acabado de falar para Timóteo: pregue, defenda a verdade, e a gente poderia imaginar
que Paulo, depois disso, fosse destacar aspectos positivos. Por exemplo, pregue, Timóteo, virão frutos. Pregue, Timóteo, as pessoas serão tratadas pela mensagem. Os benefícios dessa atividade seriam então destacadas pelo apóstolo. Mas ele surpreende o jovem pastor e também nos surpreende, porque logo depois de falar para Timóteo pregar, ele vem nos apontando a grande realidade. O evangelho verdadeiro, que prega o arrependimento de pecados, a fé em Jesus Cristo para salvação, uma nova vida em Cristo, não é popular. O evangelho verdadeiro não é popular aos ouvidos do mundo, pois naturalmente a resposta de muitos homens, dos homens que estão com o coração cheio dos pecados, com o coração duro, a resposta desses homens é a recusa da mensagem. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, falando sobre essa passagem, ele vai dizer o seguinte: Paulo não ilude Timóteo com promessas vazias. Ele sabe que o tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao evangelho. A história bíblica nos mostra constantemente esse levante de oposição contra a palavra de Deus. Um mundo que abraça falsas ideias. Vou dar exemplos aqui. No Antigo Testamento, a gente vai ter o profeta Jeremias, que ele pregava para Israel se arrepender, mas ele diz o seguinte, em Jeremias 5:31, ele vai dizer: os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mão dadas com eles. Enquanto Jeremias pregava ali o arrependimento, profetas falsos falavam outras coisas para o povo. E qual que era a atitude do povo com o coração duro? Era andar de mão dadas com eles. Até os sacerdotes andavam junto com esses falsos profetas. No Novo Testamento vemos a mesma oposição a Cristo, aos seus discípulos. O nosso Senhor proclamou a verdade, defendeu aquilo que é verdadeiro diante do Senhor. E qual foi a postura do povo? Foi levá-lo à cruz. Vemos aqui então que Paulo ele não ilude Timóteo, e a gente também não pode ser iludido. As pessoas estão aí, como Paulo falou neste texto, querendo mensagens que faz coceira aos seus ouvidos, que agradam a eles. Nos dias atuais a gente vive também um período de grande oposição à mensagem bíblica. Vou dar exemplos aqui para vocês. Vemos pastores sendo julgados por palavras proferidas no púlpito. Se ele fere algo que o mundo julga ser errado, ele é perseguido nas suas redes sociais, a igreja é atacada, é depredada, e até mesmo tribunais humanos se levantam contra o servo de Deus que proclama a verdade. Também vemos crentes sofrendo pressões sociais por sua fé e até mesmo sendo perseguido fisicamente em alguns países, onde ele anuncia Jesus, mas ele é perseguido por isso. Por último, vemos que o mundo tem dado audiência aos falsos profetas. Os pastores que eles querem para suas vidas não pregam o texto bíblico, falam coisas que agradam ao seu coração. Esses falsos mestres são como encantadores de serpente, que proclamam prosperidade terrena, vitória, enche os ouvidos daqueles que os seguem de elogios. Eles não disciplinam as ovelhas e defendem pautas que são condenadas pela Bíblia. Essa é a triste realidade do mundo. Mas não é por isso que iremos desanimar. Não é por isso que a igreja vai parar de pregar. A ordem está dada aqui pelo apóstolo. Preguem, exortem, façam discípulo, mesmo diante da resposta do mundo. Para concluir a nossa mensagem, então, gostaria de destacar 2 pontos aqui. Primeiro,
Destaco a grande importância da pregação. É por meio da palavra que vem a fé. É por meio da palavra que somos aperfeiçoados, que vidas são alcançadas. Como igreja, somos chamados a valorizar a pregação no nosso contexto, apoiar aqueles que têm chamado pastoral, apoiar os projetos, como aqui, vou dar o exemplo do programa Missionários da Verdade, projetos que visam transmitir a mensagem verdadeira de Cristo e sermos também pessoas que buscam aprender a Bíblia, não só para a nossa vida pessoal, mas também para transmitir a verdade para as pessoas. Isto é importante. Valorizemos então pastores que pregam a verdade, apoiemos pessoas que têm um chamado verdadeiro pastoral, apoiemos esses projetos bíblicos e preguemos a palavra. Vimos aqui também que no dia de hoje, viver e pregar o Evangelho é desafiador, pois sofremos pressão por parte do mundo. Os ouvidos de muitos não querem a verdade. Sofrimentos com certeza virão ao pregar a mensagem de Cristo e veremos muita rejeição. Essa é a triste realidade. Porém, é diante desta situação que somos chamados a atuar com coragem e ousadia, confiantes que Deus alcançará vidas. Lembre-se, Jesus também sofreu. Ele, ao pregar a verdade no seu tempo, foi perseguido pelos líderes e pelo povo. Porém, mesmo diante dessa situação, ele viveu uma vida de obediência ao Pai. Nenhuma perseguição pôde tirar o nosso Senhor do foco de obedecer a Deus, pregando arrependimento do pecado e a confiança no Senhor. Temos plena consciência que a palavra vencerá no final. Não pela nossa habilidade e eloquência, não porque o mundo se agrada dela, mas porque o Senhor garantirá a vitória. Pegue tudo o que tem aprendido até aqui, em nosso programa, na sua igreja, e divulgue aos outros. Se assemelhe a Cristo na batalha pelo reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor, que nos usa para a sua glória, para proclamar a grandeza da sua graça, da sua misericórdia. Louvado seja o Senhor. Para finalizar aqui este momento de mensagem, queria convidar você, ouvinte, para juntos nesse momento orarmos a Deus. Que você entre aí no momento de oração com o Senhor, junto conosco, todos nós, clamando pela igreja verdadeira de Alagoas, do Brasil, do mundo, pela igreja que precisa ter coragem em meio a esse tempo sombrio. Orar também por aqueles que estão com o coração duro, aqueles que ainda têm seguido os desejos do coração e não a verdade bíblica. Neste momento vamos orar por essas pessoas. Senhor Deus, grandioso Pai, Deus Todo-Poderoso, recorremos a Ti neste momento juntos em oração, reconhecendo que não vivemos tempos fáceis, Senhor. Sabemos que muitos falsos mestres têm ido por aí, têm pegado microfones, têm subido em púlpitos de falsas comunidades, de falsas igrejas, pregando algo que não é o Teu Evangelho. Esses homens têm pregado palavras que agradam ao coração de homens e não a Ti, ó Deus. E neste momento eu peço ao Senhor que Tu dê coragem, ó Deus, à Tua igreja, a igreja verdadeira que tem que lutar neste momento pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que Teu Espírito esteja capacitando os pastores, os membros para falar a verdade. Que nós possamos, ó Pai, difundir aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, aquilo que é bíblico e não mentiras. Que pessoas que ainda estão com o coração duro diante da Tua verdade sejam quebrantadas pelo Teu Espírito,
que essas pessoas possam ouvir o evangelho genuíno e possam se render realmente àquilo que é a graça do Senhor, que é a salvação por meio da fé em Jesus, que é a realidade do arrependimento de pecados, que é buscar a tua verdade na palavra, que a palavra do Senhor seja o centro de todo o ensino em toda a igreja, que os falsos mestres sejam derrubados, que eles não atraiam mais o povo e que a tua verdade realmente esteja alcançando vidas. Este é o nosso desejo, recorremos a Ti porque cremos que é do Senhor que vem toda boa palavra e que é do Senhor também que vem os corações quebrantados, que vem os joelhos dobrados diante da cruz, que é o Senhor que coloca o ser humano de joelhos diante de Ti e da Tua grandeza. É essa oração, ó Pai, que eu faço aqui, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu desejo que Deus abençoe as suas vidas, que essa mensagem realmente faça sentido para vocês aí, que a gente possa ver a grande obra do Senhor no estado de Alagoas, no nosso país, em todo o mundo, que a gente possa celebrar, porque Deus tem levantado servos fiéis e tem transformado vidas. Que o Senhor abençoe a sua semana, que você pregue e anuncie o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos vocês.